Nascentes das vilas Rose, Galvão e Pio XII. A água, este elemento essencial para todas as formas de vida e que a natureza generosamente faz brotar na mata, nos quintais e beiras de rua das vilas Rose, Galvão e Pio XII, é motivo de grande preocupação em todo o mundo. Alguns analistas chegam a afirmar que no futuro, guerras poderão acontecer por causa da água. Se isso vai acontecer um dia, não temos como saber. O que é certo mesmo é que se o homem continuar com esse processo de poluição e degradação ambiental, a sobrevivência da espécie humana se tornará muito mais difícil. O município de Pinhais situa-se na bacia do Alto Iguaçu, onde estão localizadas as nascentes e rios que formam um dos mais importantes rios do Paraná, o Rio Iguaçu. E este rio começa justamente em Pinhais, no ponto onde as águas do rio Iraí se encontram com as águas do rio Atuba. A história moderna de Pinhais se inicia em 1885, com a inauguração da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá e o funcionamento da estação de Pinhais, que era usada principalmente para o embarque da erva mate produzida na região de São José dos Pinhais. Nessa época, quase toda a área que corresponde hoje ao município de Pinhais era dividida em duas grandes propriedades, sendo uma delas da família Emiliano Perneta, que foi um grande poeta paranaense. No início da década de 1930, essas áreas estavam divididas em 6 glebas, destacando-se a Fazenda Palmital e a Fazenda do Capão. A partir daí, essas grandes propriedades começam a ser divididas em chácaras e sítios menores e também começam a aparecer os primeiros loteamentos. Em 1959 já existiam 33 loteamentos autorizados em Pinhais, sendo um deles o loteamento da Planta Carla. Só alguns anos mais tarde é que vão ser criados os loteamentos Valde Rose, Galvão, Pio XII. Mas até 1980 essa região era ainda quase totalmente desabitada. Foto de satélite tirada em setembro de 1980 mostra várias casas já construídas na Planta Carla, mas na Rose, Galvão e Pio XII, a construção mais importante que havia era uma única casa, que era conhecida como a Casa Branca e que ficava na Rua Azaleia, no terreno que hoje faz esquina com a Rua IP Amarelo. Fotos tiradas por um morador em 1987 mostram detalhes desta casa, sendo que numa delas pode-se ver ao fundo a estrada ecológica e a rua Flor de Lótus, e em outra a construção das primeiras moradias nas imediações. Em 1995 já havia muitas casas construídas na região, principalmente acima da Rua Azaleia, mas ainda poucas casas construídas na região do Pio XII. A região onde se localizam as vilas Rose, Galvão e Pio XII é muito rica em nascentes. Isso se explica principalmente pelo relevo da região, composição do solo e mata preservada no entorno. Das muitas nascentes que existem nessa região, apenas algumas se localizam no início das ruas Alamanda, Manacá e Caliandra. Pertencem à bacia do rio Palmital, ou seja, elas correm em direção ao rio Palmital. Todas as demais correm na direção oposta, fazendo parte da bacia do Rio do Meio. Mas antes de chegar ao Rio do Meio, ainda dentro do bairro elas se juntam e formam um córrego, que os antigos colonos e sitiantes que aqui viveram chamavam de Rio das Ostras. Esse nome deve ser porque haveria neste córrego grande quantidade de uma espécie de marisco de água doce. Marisco que ainda hoje pode ser encontrado facilmente em locais menos poluídos, como o Rio do Meio. Mas o que são nascentes e como elas se formam? Chamam-se nascentes os locais onde ocorre o afloramento das águas, que estão acumulados no subsolo, os chamados lençóis freáticos. Lençol freático é uma camada saturada de água no subsolo e que se origina pelas águas das chuvas, que se infiltram através das camadas permeáveis do terreno, até encontrarem uma camada impermeável, geralmente um substrato rochoso. Neste local, as águas ficam em equilíbrio com a gravidade,
saturando os horizontes do solo, porosos e deslocando-se, de acordo com a configuração geomorfológica do terreno, terminando por aflorar nas superfícies das encostas ou nas depressões de terreno. Desta maneira, as camadas permeáveis do subsolo funcionam como uma esponja, que se encharca com as águas da chuva e depois vai liberando aos poucos. É isso que faz com que muitas nascentes sempre tenham água mesmo em longos períodos sem chuva. Nascentes como a da família de seu Jaci, que há 24 anos mora na rua Caliandra e cuida muito bem da nascente que tem em seu quintal. Veio para comprar esse terreno, ela tinha visto até o terreno do lado, né? E daí ela conversou com o rapaz da imobiliária e trocou na hora pela mina, que daí tinha visto que tinha vertente, né? Deu uma época de seca, ela ficava fraquinha, mas nunca chegou a secar, nunca. E o negócio de calçada é o problema, né, das nossas enchentes, a maioria das nossas enchentes. Eu tenho uma noção assim, você pode ver, é muito asfalto demais, não está tendo aonde a água. Então quando cai, ela é como aqui, você começa a calçar, calçamento, vai secando tudo, o arvoredo não cresce. Um grande problema, a poluição das nascentes. A Associação dos Moradores firmou um convênio com o IAP, o Instituto Ambiental do Paraná, para fazer o monitoramento da qualidade das águas do Rio das Ostras, e as primeiras amostras realizadas detectaram grande quantidade de matéria orgânica de origem doméstica, com alta concentração de coliformes fecais, indicando que as nascentes que formam este ribeirão estão recebendo esgoto das residências que ainda não foram ligadas à rede. Com relação à rede de esgoto, a associação também procurou a Sanepar e obteve a informação de que 25% das residências da Rose Galvão e Pio XII, atendidas pela rede de esgoto e que foram vistoriadas recentemente, estão irregulares, ou seja, 1 em cada 4 moradores das áreas onde existe a rede de esgoto ainda não fez a devida ligação. Quase toda a região dispõe de rede de esgoto. A exceção fica por conta de uma área situada entre a rua Caliandra e a rua M, em frente à escola Lírio Jacomel, que por causa da topografia do terreno, não pode ser ligada no mesmo coletor que atende o restante da região e aguarda a construção de um coletor exclusivo. Foi um dia que eu fui num pesca e pague, peguei lá uma meia dúzia de peixe, chegou em casa, tava meio frio para me limpar os peixes e eu joguei no olho d'água que tinha ali. E eles sobreviveram uma semana. Depois dessa semana eu comecei a abrir mais e aumentar o volume de água ali. E hoje está aí 5 por 10 com 1,70 m de água. E mantendo a fonte, né? Que é o foco principal da ideia. Tinha um olho d'água. Quando eu vim para escolher o terreno, eu já escolhi esse pelo olho d'água. Até eu quero manter todo o gramado aí, eu tenho que manter para ter onde a água infiltrar na terra, né? Também não adianta eu querer manter a nascente e fazer tudo calçado, né? Tem a bica d'água lá, né? Quer chegar mais perto da bica ali? Vem por aqui, ó. Só cuidado aqui, ó. Aí. Essa mina aqui, ó, deságua ali no Rio das Ostras, né? Do Rio das Ostras vai pro Rio do Meio, do Rio do Meio vai pro Rio Iraí, e do Iraí vai pro Iguaçu, do Iguaçu Paranazão. Preservar a nascente, com certeza. Que se a gente não cuidar, né, com certeza a tendência é desaparecer. Nós, seres humanos, somos parte da natureza e precisamos dela para a nossa sobrevivência. Assim, cuidar da natureza é cuidar de nós mesmos. E esse cuidado pode começar com o esgoto que sai da nossa casa e com o lixo que produzimos. O Rio das Ostras, como as nascentes, aguarda por maiores cuidados de nossa parte, para voltar a ser novamente o Rio das Ostras. Um escritor da Roma Antiga chamado Higino, e que viveu na época de Cristo, criou uma fábula para falar da importância do cuidado da vida do ser humano. Certo dia, cuidado, passeando nas margens do rio,
tomou um pedaço de barro e moldou na forma do ser humano. Nisso apareceu Júpiter e, a pedido de cuidado, insuflou-lhe o espírito. Cuidado quis dar-lhe um nome, mas Júpiter lhe proibiu, querendo-lhe impor o nome. Começou então uma discussão entre ambos. Nisso apareceu a Terra, alegando que o barro é parte do seu corpo e que por isso tinha o direito de escolher um nome. Com isso, gerou-se uma discussão generalizada. Então todos decidiram chamar Saturno, o velho deus ancestral e senhor do tempo, para ser o árbitro. E Saturno tomou a seguinte decisão, considerada justa: você, Júpiter, que lhe deu o espírito, receberá o espírito de volta quando essa criatura morrer. Você, Terra, que lhe forneceu o corpo, receberá o corpo de volta quando essa criatura morrer. E você, cuidado, que foi o primeiro a moldar a criatura, acompanha-la por todo o tempo em que ela viver. E como vocês não chegaram a nenhum consenso sobre o nome, decido eu, chamar-se-á homem, que vem de humus, que significa terra fértil.